Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Dando continuidade ao nosso conteúdo de morfologia externa, nós vamos falar agora sobre o segmento do tórax, especialmente dos apêndices, asas e pernas. Vamos lá. Bom, a gente já viu essa imagem. A ideia dessa imagem é que a gente tem aí como um roteiro, né? Onde a gente já comentou que o inseto ele é dividido em três partes: a cabeça, o tórax e o abdômen. E dentro de cada uma dessas partes existem componentes que nós vamos estudar de uma forma individual, né? Dentro desse grupo de aulas de morfologia externa. Bom, do tórax temos três características aqui interessantes, que ele também é dividido em três segmentos. Se você observar aqui no desenho, você vai ver aqui, né, esse gafanhoto aqui, ele está representando, né, os insetos de uma forma geral. Obviamente que nem sempre as estruturas são tão bem visíveis assim quanto você pode observar aqui num gafanhoto, né, mas se você olhar aqui, você vai ver o número 1, o número 2 e o número 3. Esses números estão representando, né, três segmentos do tórax: o protórax, o mesotórax e o metatórax. Pro, meso e meta, né? Essas siglas, lembra que a gente comentou lá no início da aula de entomologia que a etimologia, né, a origem da palavra, dá alguma dica para a gente sobre o seu significado? Pois o pro é aquilo que vem antes, o meso é o que está no meio e o meta é o que vem depois. Então, por isso, 1, 2, 3. Tudo bem? Todos os adultos possuem 6 pernas. Todos os adultos possuem 6 pernas. Então, por conta disso, os insetos são considerados hexápodes. Então, os insetos são considerados hexápodes porque todos os adultos possuem 6 pernas. Outro ponto importante: cada par de perna está associado a um segmento torácico. Dá uma olhada aqui para você ver também, ó. Olha lá, ó, um par de perna aqui no segmento 1. O segundo par de perna aqui no segmento 2. E o terceiro par de perna no segmento 3. Essa mesma imagem que você viu dessas três pernas também é do lado de lá. Lembra que a característica dos insetos é a simetria bilateral? Os insetos podem ser ápteros, dípteros e tetrápteros. O que significa isso? Insetos podem não possuir asas, podem possuir duas asas, né? Inclusive existe uma ordem chamada díptera, né? Ou podem ser tetrápteros, podem possuir 4 asas. Claro até aí? Vamos em frente. Bom, o tórax, então, pode ser dividido nesses três segmentos que a gente já comentou, né? O protórax, o mesotórax e o metatórax. A definição é bastante simples. O protórax é aquele primeiro segmento que está mais próximo à cabeça, o mesotórax é aquele segmento intermediário e o metatórax é aquele segmento que vai ligar o abdômen, o tórax com o abdômen, que seria o último segmento do corpo dos insetos. Cada segmento torácico, né, cada um desses segmentos torácicos, ele é composto, né, por esse grupo aqui, né, por essas classificações, que a gente vai chamar assim, né, em cada um dos segmentos torácicos. Então, se a gente fosse classificar ele de forma horizontal, a gente observa aqui o tergo, pleura e o externo. Se a gente for olhar a classificação aqui de forma vertical, ele seria dividido em 4 segmentos, que é o prescuto, o escuto, o escutelo e o pós-escutelo. Então você tem escuto e escutelo, pré-escuto e pós-escutelo. Tudo bem? Tanto que em algumas literaturas você vai encontrar lá o inseto deve ser alfinetado, aí, preparado, né, no escutelo do segmento torácico mediano, no mesotórax.
Então, todas essas características que vocês estão vendo aqui, né, não caracterizam essas localizações, né, do segmento torácico, vai ajudar você no reconhecimento e morfologia e no reconhecimento e identificação da espécie. Você vai pegar uma chave de identificação, uma descrição daquele inseto, e aí vai ter lá, ele possui aqui uma característica assim, ou possui aqui uma mancha em tal local. Esses locais, né, são caracterizados por esses nomes técnicos que vocês estão vendo aqui. Tudo bem? Como eu já comentei, né, não é objetivo da entomologia agrícola que a gente se debruce sobre o inseto em si e utilize isso como um fim. Usar, né, o estudo do inseto para conhecer mais o inseto. A gente estuda o inseto para aprofundar o conhecimento sobre ele, mas pensando na importância que esse inseto pode ter dentro do nosso agroecossistema. Então, por conta disso, a gente precisa conhecer bem os insetos. No tórax, então, possuem apêndices neles, né? E os apêndices locomotores, né, presentes no tórax são as pernas e as asas. As pernas, né, elas apresentam modificações, né, acabam tendo adaptações também para aquela função que o inseto vai precisar desempenhar. Nós vamos ver aí os principais tipos de pernas dos insetos, né? E essas modificações têm muita ligação com o ambiente em que o inseto vive. Então, pernas são apêndices locomotores, né? Os insetos na fase adulta são hexápodes, possuem 6 pernas. Existe um número variável de pernas em larvas. Então, no período larval, na fase imatura dos insetos, você pode encontrar insetos com mais ou menos pernas. E outro ponto que a gente já comentou, né? Na fase adulta, existe um par de perna para cada segmento torácico. A composição da perna: coxa, trocânter, fêmur. Coxa, trocânter, fêmur. Tíbia e tarso. Coxa, trocânter, fêmur, tíbia e tarso. De uma forma geral, essas estruturas estão aí nos insetos, umas mais pronunciadas, outras menos, né? Mas essas estruturas sempre estarão presentes. Aí a definição de cada um, né? A coxa articula-se com o tórax, ela que vai dar aquela articulação para a perna do inseto. Trocânter, segmento curto entre a coxa e o fêmur. O fêmur é a parte mais desenvolvida, né? E às vezes esse fêmur, né, ele vai fixar ao trocânter e às vezes diretamente na coxa. Às vezes você não vai encontrar esse segmento. Tíbia, segmento delgado e longo, pode apresentar espinhos e esporões, né? A tíbia, em combinação com o tarso, é aquilo que faz com que o inseto fique aderido ali na sua roupa quando ele cai em cima de você, por exemplo, né? Então, esses espinhos, esporões, né, presentes aqui na tíbia, ou até mesmo os tarsômeros presentes no tarso, que acabam fixando no tecido, por exemplo, quando o inseto cai sobre você. No tarso, pessoal, é a porção articulada, né, e o conjunto de tarsômeros acaba formando aí o tarso. Varia aí de 1 a 5. Bom, eu posso classificar o inseto segundo o número de tarsômeros. Ele pode ser homômero, ou seja, o mesmo número de tarsômero nos 3 pares de perna. Ou pode ser heterômero, com um número de tarsômeros diferentes nos 3 pares de perna. Existe também o pós-tarso, parte distal da perna, aquela parte mais longe, né, daquele acoplamento com o tórax. As garras tarsais são estruturas presentes na extremidade apical de todas as pernas, né? O pós-tarso tem a função de auxiliar na fixação. Então é esse conjunto aí que fica ali aderido na superfície. Quando você vai pegar um inseto, por exemplo,
de um cobertor. Dá uma olhada aí para você ver diferentes configurações, né, de pós-tarso, né, diferentes configurações. Isso vai ajudar a fixar no ambiente. E aqui os tarsômeros, né, diferentes segmentos que vão formar o tarso. Tipo de pernas dos insetos. A perna mais comum dos insetos é o tipo ambulatória. Ela é típica das baratas, moscas, vários besouros têm esse tipo de perna, borboletas, mariposas, né, a ordem Lepidoptera, formigas, é a mais comum. A função dela é mesmo locomoção, né, para que o inseto possa andar, correr, mas não tem nenhuma função específica além dessa. Existe também o tipo de perna saltatória. Ela é bastante comum no grupo Orthoptera, então na ordem Orthoptera. Você pode ver aqui uma perna bastante pronunciada, né, bastante diferente. Aqui olha o gafanhoto, olha o grilo, né? É uma característica da ordem Orthoptera possuir esse tipo de perna saltatória. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que o inseto possui 6 pernas, mas que a perna diferenciada, e que aqui a gente chama de saltatória, é o terceiro par de perna. Tudo bem? É o terceiro par de perna. Outro ponto. Como são 3 pares de perna, a gente pode usar para poder fazer a localização do par de perna a seguinte nomenclatura: par de perna anterior, par de perna posterior. Então, par anterior, par posterior. Tudo que tiver para trás, a gente chama de posterior. Tudo que tiver para frente, a gente chama de anterior. Então, no caso do grilo, por exemplo, o terceiro par de perna, ou o par de perna posterior, é do tipo saltatório. Tudo bem? Outro tipo de perna, nadadoras, né, ou natatórias, tem a função de auxiliar o inseto na locomoção da água. Olha aqui como os pelos, né, são bem característicos e adaptados para que esse inseto consiga se locomover dentro da água. Como a adaptação, né, a adaptabilidade, ela tem, né, esse potencial de fazer com que o inseto ou os seres vivos ocupem espaços que antes não eram ocupados. Fantástico isso. Outro tipo de perna, a pansora, né? O fêmur é bastante desenvolvido. Dá uma olhada aqui para você ver, tem o fêmur desenvolvido, né? E a tíbia recurvada, ó. Serve para prender outros animais. Olha só, parece uma foice aqui, né? Acaba prendendo o animal que esse inseto vai se alimentar. Saltatória a gente já comentou. Outro grupo, raptatória. Então o fêmur e a tíbia, eles acabam são adaptados, né, para prender outros insetos. O louva-a-Deus, por exemplo, é um inseto predador e vai se alimentar de outros insetos. Então ele vai prender a sua presa aqui e com um aparelho bucal mastigador que ele possui, vai se alimentar daquela presa. Depois eu mando um link para vocês de um vídeo, esse louva-a-Deus devorando, né, um inseto rapidamente. Pode ser fossorial também, o tipo de perna, ou também chamado de escavadora, né? Dá uma olhada aqui no par de perna anterior da paquinha e aqui no par de perna anterior desse coleóptero, né, da família Scarabidae. Olha como é bastante modificado, e a intenção aqui é que esse inseto consiga sair da terra, por exemplo, ou escavar, entrar dentro da terra. Essa é a intenção. Então ela é adaptada, né, para que esse inseto possa aí se locomover, entrar e sair do solo. Pode ser escansoriais. Essas escansoriais, a adaptação da perna é para que ele possa se fixar em pelos
fios, né? Então é típico lá, por exemplo, do piolho. Você vai pegar lá uma lêndia, por exemplo, igual você está vendo aqui, né? Você olha lá, ele está aderida lá no fio de cabelo e consegue se locomover tranquilamente por ali. Outro tipo de perna, as coletoras, né? Ela é típica das abelhas. Você consegue observar aqui, né? Nesse último par de perna, no par de perna posterior, que fica como se fosse um copinho aqui, um cesto. Isso a gente chama de corbícula. Então são par de pernas coletoras, né? E essas par de pernas coletoras possuem essa estrutura que a gente chama de corbícula. Essa corbícula tem a função, né, de aderir, né, e transportar o pólen das flores. Então ela vai levar o pólen lá para a sua colmeia, que vai ficar aderida aqui nessa corbícula. Olha como aqui está cheinho de pólen aqui. Então isso é típico aí da tipo de pernas coletoras. Essa estrutura presente no tipo de perna coletora é a corbícula, que ela é típica das abelhas. As abelhas é um grupo de insetos presentes na ordem Hymenoptera. Pode ser também adesiva. Então, aqui acontece, o tarsômero aqui ele é modificado e tem uma espécie de ventosa. Ela acaba, sabe aqueles, às vezes alguma plaquinha que a gente tem, aquelas ventosas e cola no vidro, né? A ideia do inseto, né? Essa adaptação é para que ele possa ficar aderido em pedras, por exemplo, ou até mesmo aí na parceira, né? Para ter uma fixação aí durante a sua cópula. Asas. Bom, os insetos aí na fase adulta podem possuir dois pares de asas, né, inseridos no mesotórax e no metatórax, e quando existe essa configuração a gente classifica ele como tetráptero. Tetráptero. Tetra, 4. Ptera, asa, né? Então, tetrápteros são insetos que possuem 4 asas. Todavia, existem insetos com apenas um par de asa, de 2 dípteros, 2 asas, e outros, né, desprovidos de asas, como a gente classifica como ápteros, sem, né, ou não, ptera, asa, então sem asas. Então há insetos que, apesar de possuírem asas, né, não as utilizam para voo, e aí a gente chega aí numa quarta classificação, que seria o aptésicos, né, por exemplo, a mariposa do bicho da seda. À medida que o ser humano foi melhorando o bicho da seda para que ele pudesse produzir cada vez mais seda, pudesse ficar mais produtivo, né, ele foi perdendo importância para ele, né, a capacidade de voo. Então a mariposa do bicho da seda é um exemplo aí de inseto aptésico, né, que possui a asa, mas ele não utiliza para voo. Gente, não se assuste com essa imagem. Está vendo aqui que tem uma série de siglas. Isso daqui, pessoal, está identificando cada uma das regiões e nervuras da asa. Isso pode ser fundamental na identificação de uma nova espécie. Lembra que, por exemplo, na coleção entomológica, você coleta o adulto do lepidóptero. Então, a mariposa, a borboleta, você coleta o adulto. E a gente até pede que esse adulto ele venha, né, com as asas abertas lá na coleção entomológica. Se a gente quiser fazer uma identificação da espécie, a gente vai procurar, né, por essas estruturas da asa, né, e em função da descrição que está lá na literatura. Bom, a asa, né, pode ter articulação com o tórax, né, cada asa unida ao tórax por uma porção membranosa que contém um conjunto de escleritos chamados pterália. Articulação com o tórax. Nervuras, né, expansões da traqueias enrijecidas. Vocês ainda vão ver isso quando a gente finalizar a parte de morfologia externa. Nós vamos ver a parte de morfologia interna, em que os insetos eles respiram, né, tem um aparelho respiratório do tipo traqueal.
Então acaba aí, essas traqueias acabam funcionando aí como uma estrutura de sustentação, tem importância taxonômica. Essas nervuras têm nervuras longitudinais e transversais. E aí você vai ver diferentes siglas aqui que você viu, né? Aqui, ó. RP, SCP, CUP, CU, né? Isso tem a ver com a posição das nervuras. Tudo bem? Tem uma importância na taxonomia essas estruturas da asa. Outra questão, a região da asa. Então tem estruturas da asa e tem o local, né? A posição daquela estrutura. Então você vai às vezes encontrar lá uma descrição, uma nervura na porção do remígio. Então você vai procurar lá aquela nervura que ele está descrevendo na literatura. Então tem a região articular, a dobra jugal, região anal, né, dobra anal e o remígio. Aqui tem a descrição de cada uma dessas áreas, né? Área articular, região da asa que se articula com o tórax e abrange a pterália. Remígio constitui a asa propriamente dita, também chamada de remígio. Compreende a porção distal da asa, então aquela mais distante lá da conexão com o tórax, e contém a maioria das nervuras. Anal, região separada do remígio pela dobra anal, e o jugal, região pequena, nem sempre presente, né, separada pela dobra jugal. Também posso usar os ângulos e margens, né, como referência. Então, ângulo apical, ângulo axilar, ângulo anal. Então, aqui seria o acoplamento da asa, né? Então, eu tenho margem costal, margem lateral e margem interna. Também ajudando a gente a reconhecer a posição que está aquela determinada classificação ou aquela determinada característica que eu quero destacar. Pessoal, existem também estruturas de acoplamento. Dá uma olhadinha aqui nesses âmulos, né? O que é a ideia? Que esse âmulo acaba se acoplando, né? Tem uma asa anterior e uma asa posterior. Quando o inseto vai voar, ele acaba acoplando essas duas asas. Isso facilita a aerodinâmica dele. Então, uma forma de fazer esse acoplamento é o ânulus, outra é o flênulo. Acaba tendo então esse pequeno fiozinho aqui que ele vai se acoplar a esse retináculo. Então, quando tem esse acoplamento, também as duas asas, tanto a anterior quanto a posterior, vão voar juntas. Existe também o jugo, né, que é aquela região, né, de projeção aí da asa, que também vai acabar se sobrepondo à asa, e aí vai favorecer, né, o voo, né, como se fosse tudo uma asa só. Você olha lá uma borboleta, uma mariposa voando, dá a impressão que é tudo uma mesma asa, né? Não, na verdade, são insetos tetrápteros. Existe também a possibilidade aí que a gente classifica, né, como amplexiforme, onde existe o acoplamento, mas não por uma estrutura, mas por conta da expansão da asa, né, uma sobre a outra, e aí isso, quando ele está voando, dá uma impressão aí de que é tudo uma mesma asa. Os tipos de asa, pessoal. A asa pode ser membranosa, né? E a membranosa tem duas subclassificações. Pode ser nua ou de escamas. Então, de uma forma geral, muitos insetos aí possuem a asa membranosa, é a mais comum, né? Praticamente todos os insetos que possuem asas têm ela, especialmente aqui do tipo nua. E a ordem Lepidoptera é muito comum a presença dessas asas membranosas com escamas. Outro tipo de asa é a asa tegmina. A asa tegmina, pessoal, ela se assemelha a um couro, né? Tem esse aspecto coriáceo. Dá uma olhadinha aqui nessa imagem aqui do gafanhoto, ó. Tá vendo? Ele possui 4 asas. 1, 2, 3, 4. Certo? O primeiro par de asa é do tipo tegmina. Então, o par de asa anterior é do tipo tegmina. Esse aspecto de couro. E o
par de asa posterior, né, o segundo par de asa, é do tipo membranosa, igual a maioria dos outros insetos. A barata, o grilo, a mesma coisa, eles possuem um primeiro par de asa anterior e um segundo par de asa posterior, dobradinho aqui embaixo, né, é do tipo membranosa. Existe também o hemiélito, né? No hemiélito é uma asa anterior aí dos percevejos, é chamada hemiélito porque aqui no finalzinho dessa asa tem essa parte mais flexível, como se fosse metade dela dura e a outra metade membranosa. Então isso é uma característica, né, das asas dos percevejos e a gente classifica como hemiélito. Então essa asa hemiélito ela está protegendo, né, uma asa membranosa aqui embaixo. E essa asa hemiélito é típica dos percevejos. Outra asa bastante comum é a asa do tipo hélito. Ela é típica dos coleópteros. As tesourinhas também possuem esse tipo de asa hélito, né? A gente até às vezes chama essa asa hélito aqui da tesourinha também. Só que ela é mais curtinha um pouco aqui nas tesourinhas. No coleóptero é bastante característico, tá vendo essa casca dura aqui? E isso é uma asa do tipo hélito. Olha aqui um coleóptero com as asas abertas, olha. O par de asa do tipo hélito anterior e o tipo posterior da asa é do tipo membranosa. Essa zona dele aqui, né, do tipo membranosa, fica dobrada debaixo dessa asa do tipo hélito. Outro tipo de asa, pessoal, os balancins ou halteres. No caso da ordem Diptera, então alguns insetos a gente já conversou que possuem duas asas só. Mas esse duas asas não é porque ele não tem mais asas, é porque as outras duas, né, que se esperava, elas são modificadas. E aí nessa configuração aqui, ó, que a gente chama de balancins. Está vendo essas bolinhas aqui embaixo, ó? Esses são os balancins. Esses balancins têm a função aí de manter o equilíbrio, né, de favorecer a aerodinâmica ali do inseto à medida que ele está sobrevoando. Existe também pseudo-halteres, né, asas atrofiadas. E depois existe um último tipo de asa que são as asas franjadas, típica da ordem Trips, da ordem da ordem Tisanoptera. Dá uma olhadinha para você ver essas franjinhas aqui na asa. São tetrápteros também, né? Mas possuem essas franjinhas na asa aqui. Isso é típico, né? Da ordem dos Trips. Tudo bem, pessoal? Bastante informação, né, sobre as pernas e asas dos insetos. Assim que passar dessa quarentena, se Deus nos permitir, nós vamos poder fazer uma prática e colocar vocês mais próximos aos insetos, né, para que vocês possam observar essas características. Enquanto isso, continuem aprofundando os estudos, né, na parte de morfologia. Assim que possível, nós já vamos fazer uma prática no laboratório e reforçar esses conceitos que vocês já estão aprendendo. Tudo bem? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Entre em contato comigo e vamos em frente.